Você vai sair desse vídeo entendendo o que causa ansiedade e como curar a ansiedade. Vou te passar aqui maneiras de você diminuir a sua ansiedade. Se você é muito ansiosa, muito ansioso, esse vídeo é para você, e mesmo para você que não se considera, mas que tem momentos como todos nós temos, momentos de maior ansiedade. Então vamos entender primeiro a causa, tá? Por que algumas pessoas são mais ansiosas do que outras? Por causa do elemento ar. Quando a gente entende astrologia, a gente entende isso. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Renata Bustamante, eu sou professora de yoga e astróloga. Seja muito bem-vindo a esse canal, muito bem-vinda. Então, entendendo a constituição daquela pessoa ali, né, pessoas que têm mais preponderância de certos elementos, elas trazem aquele elemento ali, as características daquele elemento ali. Então, por exemplo, a ansiedade está relacionada muito a um elemento ar, porque o elemento ar fala sobre mente, e é a mente que traz a ansiedade. Diferente, por exemplo, do elemento fogo, que também traz uma ativação, uma energia, né? Então, pessoas de elemento fogo, elas têm bastante energia para agir, para fazer exercício físico, por exemplo, para se movimentar. O ar, ele é um movimento mental. Então, as pessoas que têm muito ar, elas têm muitas ideias e elas gostam muito de se comunicar. Elas têm uma aptidão para comunicação. Se você se identifica com isso, provavelmente você tem muito ar. Mas isso não é um critério determinante, o que é importante é você se observar. O mapa astral, ele pode te ajudar com isso, né? Entender quais são os elementos que você tem mais e que traz isso para você. Que características te constituem? Quais são as emoções que você vai sentir mais? E aí, se você quiser agendar um mapa comigo, vou deixar aqui o meu contato na descrição. Mas vamos lá. Vamos entender então o que traz ansiedade. Então, excesso de pensamentos traz ansiedade. Porque o pensamento, ele te leva para um outro lugar que não é um momento presente. E a ansiedade está muito relacionada com o futuro. É quando você pensa sobre possibilidades futuras, pode ser algo que você queira fazer, que você esteja planejando, ou até uma preocupação, um medo sobre o futuro. Você sai do momento presente e vai para o futuro. É muito perceptível quando a gente está em um estado sonolento e a gente começa a pensar. Às vezes até mesmo o passado pode trazer uma ansiedade, né? Sair do presente em geral. Mas o passado, quando você começa a refletir sobre o que aconteceu no passado, ele pode te trazer mais tristeza. Quando você fica ali muito tempo, pode trazer um arrependimento, uma culpa, uma tristeza. É diferente, a ansiedade está mais relacionada ao futuro. Mas de toda forma a gente entende que é uma desconexão do momento presente, certo? Muitas vezes a ansiedade, ela tá te trazendo uma energia que é para você fazer alguma coisa, aí você não faz, aquilo ali fica preso. Então, como eu falei, pessoas comunicativas, pessoas que têm muitas ideias, podem ter mais ansiedade, por isso, é uma mente muito acelerada, né? E aí, se você não coloca aquilo para fora, você não traz essas ideias, expõe essas ideias, ou faz alguma coisa, constrói algo com essas ideias, aquilo ali fica preso. Se você então tem muita facilidade em se comunicar, em se expressar, e você não escreve nada, e você não se comunica, não usa isso, aquilo ali fica retido. Então é muito provável que você sinta ansiedade. Agora vamos falar sobre maneiras de desacelerar a mente e diminuir a ansiedade? Eu até levei lá no meu Instagram um Reels com 2 posturas de yoga que desaceleram na hora a nossa mente, ativam o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso de relaxamento, de descanso, de equilíbrio, de calma. Me segue lá no Instagram, inclusive, para você ter acesso a esses conteúdos mais rápidos sobre yoga e astrologia. E eu nunca tive crises de ansiedade nem síndrome do pânico, mas às vezes eu me sinto ansiosa, com a mente mais acelerada, e muitas vezes eu vou tentar meditar e aquilo ali não funciona na hora, e eu não estou afim de entrar. Como que eu vou te explicar? Fica mais difícil, muitas vezes, a gente entrar em uma calma através da meditação no momento em que a gente está ansioso, né? A meditação, o pranayama, as técnicas de respiração são muito importantes de serem praticadas diariamente. Mas sabe aquele momento que você está mais ansioso, ansiosa?
é difícil você entrar naquilo ali. É mais difícil. Então, o que a gente faz? Pratica essas posturas, que são posturas que naturalmente são Balasana e Yoga Mudra, por exemplo, são duas posturas que fazem isso, que naturalmente vão ativar o sistema nervoso parasimpático e vão te dar essa calma, esse relaxamento e vai desacelerar na hora. Inclusive, você não precisa ser um praticante para fazer essas posturas, porque elas são simples. Mas uma coisa muito importante de dizer é que tudo que a gente faz dia após dia vai nos ajudando no longo prazo, né? Então, a gente não vai. Tem uma expressão que eu levo para minha vida que eu ouvi e que eu nunca me esqueço, que é o seguinte: quando chove, não é o momento de consertar o telhado. Imagina que você tá com um vazamento no telhado, um furo ali, não sei dizer o nome certo, mas aí começa a chover e você quer consertar aquilo na hora, você vai se molhar todo, vai ser ruim, entende? Quando que a gente conserta o telhado? Quando tá sol, né? Então, isso nos diz muito que a prática ela é importante todos os dias. A gente não pratica quando a gente está ansioso, porque aí vai ser muito difícil. A gente pratica todos os dias, para que quando a gente tem essa ansiedade maior, a gente consiga mais tranquilamente, mais facilmente aliviar ela. Então a prática diária é muito importante. Se a gente não pratica, fica muito difícil abandonar um pensamento, desacelerar a mente. Se torna um desafio, porque a gente não está treinado. Entende que tudo que a gente pratica, a gente vai se tornando mestre? Então, nos dias de mais aceleração, a gente consegue voltar para o agora mais fácil. Se eu estou muito identificada com a minha mente, se eu me agarro muito aos pensamentos, quando eu estiver com muita ansiedade, eu vou elevar muito esse nível de ansiedade, por isso que vem a crise de ansiedade, por isso que vem a síndrome do pânico, porque você não está treinando-se desidentificadamente. E a prática de respiração, de meditação, é um treino para isso, para você se desidentificar do pensamento de uma maneira mais fácil. Porque meditar não é parar de pensar, a gente nunca vai parar de pensar. Brigar com os pensamentos só trazem mais ansiedade. Mas quando você pratica todos os dias um pouquinho, e não precisa ser uma prática longa não, tá, gente? Mas se você fizer 5 minutos todos os dias, e mesmo assim você começa às vezes com 1 minuto, só de você sentar numa postura e se propor a isso, já deu 1 minuto. Muitas vezes o que nos atrapalha de fazer essa prática é o medo que a gente tem sobre aquilo ali. E é muito normal, já gravei vídeos aqui em que eu falo, no meu início de prática, a minha mente era muito acelerada. Eu sentava para praticar e vinham muitos pensamentos, era um turbilhão, e a minha mente falava, você não precisa fazer nada aqui, não tem nada para você fazer aqui sentado. Você não está fazendo nada. E na verdade a gente tá, a mente nos engana. Por isso que é muito importante a gente treinar essa desidentificação com a mente. Um ponto é você criar essa rotina de desaceleração de manhã e à noite. Começa isso, começa com 2 minutos, se propõe, o mais difícil às vezes é a gente não pegar o celular, né? A gente tem o hábito de acordar e já pegar o celular. Muitas pessoas têm esse hábito ainda. Eu há muitos anos, graças a Deus, eu não faço mais isso. E se eu fizer, às vezes sim, eu faço ainda, vou ver uma mensagem ali, mas eu não sou sugada mais, porque eu já treinei a minha mente a não ser sugada. Agora, eu sei que o ideal é eu nem pegar o celular, porque na primeira hora da manhã, nossa mente está muito fresca, não é realmente o momento para a gente trazer essa turbulência cheia de informações ali que o celular nos traz. Às vezes eu peco ainda e vou para a cama com o celular, é uma coisa que à noite eu preciso melhorar ainda mais, porque o celular é o que mais tem sugado a nossa energia. E é um vício, aquilo ali te prende, te puxa, te dá prazer e você acha que tá tudo bem e que tá aprendendo coisas ali. Mas muitas vezes nada fica gravado. Então, um ponto muito importante é o celular. Se você tem de ansiedade também, você precisa fazer detox do celular, ficar momentos do seu dia sem o celular e principalmente de manhã e à noite. Porque senão, de manhã, você já vai começar o seu dia muito acelerado e isso vai se tornar um padrão durante o seu dia. E à noite, você leva essa aceleração das redes sociais para o seu sono. Você vai ter um sono ruim e isso aí vai virando um acúmulo, uma bola de neve.
Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo sobre os meus hábitos, que eu aderi quando eu li o livro O Milagre da Manhã. Recomendo também essa leitura. Assista esse vídeo para você ter ideias do que fazer de manhã. Porque às vezes você não sabe o que eu vou fazer, você não pega o celular, esse vídeo vai te ajudar. Outro ponto é fazer exercício físico. Você precisa movimentar o seu corpo, gastar essa energia que está aqui contida no corpo. Se você não se movimenta, você não gasta isso, entende? Fica tudo preso aqui. Então, encontre um exercício que você goste de fazer. Mas também é muito importante fazer coisas que realmente vão beneficiar a sua saúde, né? Além do que você gosta. Então, eu gosto de correr, eu gosto de dançar. Tudo bem, mas a força é muito importante. Você fazer musculação, fortalecer seu músculo, né? E a yoga também, porque traz mobilidade, traz alongamento. E o exercício físico, ele ajuda muito a sua mente. Por isso que eu tô falando aqui. A gente tá falando sobre ansiedade, a gente tá falando sobre mente, né? Exercício físico ajuda muito. E a yoga, mais ainda porque ela te traz essa consciência na prática do movimento, essa sincronicidade entre o movimento e a respiração. Gente, eu fiz muita coisa na minha vida já de exercício físico. Eu sempre fui atlética, eu sempre fiz esporte. Desde os meus 3 anos de idade eu faço esporte. Eu sou muito ativa. É uma ativação mais do fogo, não tão mental, né? Mais do movimento mesmo. Mas o fogo ele também traz uma aceleração. Então eu não sou uma pessoa calma, tranquilinha, passiva. Eu sou muito ativa. E é isso, o movimento me ajuda muito, então eu tenho que gastar esse fogo, né? Mas eu tenho muitas ideias também. Tem muitas coisas que eu gosto de comunicar hoje em dia, que eu preciso comunicar, uma necessidade, sabe? E muitas vezes também eu escrevo, a escrita é muito importante. Porque você tira da mente, traz para o papel. Pessoas que têm mente acelerada, elas precisam escrever também. E sai do celular, pega um caderno, pega uma folha de papel e escreve. Escreve com qualquer letra, a letra não precisa ser bonita, escreve o que você tiver sentindo no momento, não precisa ser bonito para ninguém também. Libera aquilo tudo ali, sem limitação, ninguém vai te julgar por aquilo ali, só você vai ler. É uma coisa, realmente é um exercício terapêutico para você liberar a carga mental, assim como às vezes você quer desabafar. Tem até um vídeo aqui no canal, muito antigo, que eu falo que desabafar não cura. Mas, muitas vezes, uma conversa, não um desabafo emocional, tá? Porque isso eu não acho legal. Realmente. Aquele vídeo ali, ele tem um lado que eu concordo ainda, mas tem outro que não. Eu vou explicar um pouquinho aqui. Porque quando você desabafa com emoção, isso não é legal. Ninguém quer levar uma carga emocional, ninguém merece isso. E eu já fiz isso também. Tinha uma época que eu era mais nova e eu tinha dificuldades ali num trajeto que eu ia para a faculdade, e aí eu ligava, assim, qualquer dificuldade eu ligava pro meu pai e desabafava. Gente, horrível, horrível. E se você faz isso, tende a fazer isso, eu já recebi esse desabafo também emocional de amigas, não é legal. Você passa um nervosismo, toda aquela emoção pro outro, é um descarrego emocional. Isso não é legal. Você precisa lidar antes com a sua emoção e depois você pode conversar tranquilamente. A conversa, ela é boa, né? Que nem numa terapia. Agora, com certeza o seu terapeuta também não vai ficar feliz de receber uma descarrego emocional. Então, acalmar as suas emoções antes de você falar é muito importante. Se atente a isso. Você precisa saber lidar antes com a emoção, acalmar aquilo ali. E se você não faz uma prática de consciência, de meditação, de corpo, de respiração, você vai ter dificuldade para lidar com as emoções. Porque para lidar com as emoções é preciso acessar o corpo. Você precisa estar presente no seu corpo, você precisa estar presente na sua respiração para lidar com as emoções. Senão, ou você vai negar a emoção, vai fingir que não está sentindo, vai entubar aquilo ali, e aquilo ali não vai embora não, tá? Aquilo ali fica preso no seu corpo. Pode trazer coisas que vão gerar malefícios, pode trazer inclusive doenças, ou em algum momento você vai explodir aquilo ali, vai colocar para fora de uma forma não saudável, podendo agredir outras pessoas, enfim. Então, eu preciso saber lidar com as emoções. E aí sim, depois a conversa, ela é legal. Agora, por isso que eu gosto muito da escrita. A escrita é você com você mesmo. Mas em momentos de grande ansiedade, o que eu recomendo mais é você fazer, por exemplo, essas posturas que eu passei lá no meu Instagram. Balasana Yoga Mudra, da yoga, né? Porque
você ativa na hora um relaxamento, um descanso. Pelo menos assim funciona comigo. Aí você testa, me segue lá, testa e me fala aqui se funcionou. Agora, como eu falei, as pessoas que entram nessa crise de ansiedade muito forte, síndrome do pânico, isso também pode ter a ver com drogas, né? Com drogas ali. Maconha pode trazer isso também. Mas são pessoas que, de um modo geral, não estão praticando a presença diariamente. Então, pratique a presença. E não só, como eu falei, meditação, respiração, mas o estado de presença. Estar presente fazendo as coisas. Hoje em dia é muito difícil, porque, mais uma vez, o celular é o que mais nos atrapalha nisso. A gente fica vendo muita coisa. Então, tente fazer... Vou falar de novo isso, gente. Faça detox do celular. Principalmente das redes sociais, TikTok, Instagram, são vídeos rápidos que você fica ali consumindo aquilo ali. Aquilo traz muita ansiedade. É muito diferente você estar aqui assistindo uma coisa no YouTube. Mesmo assim, assistir um vídeo no YouTube, não vai assistir logo o outro, não. Para um pouquinho. Deixa aquilo ali ser absorvido. Traz a presença. Olha em volta. Faz coisas com presença. Sentindo o seu corpo. Entendeu? Isso é prática de atenção plena. Isso você pode praticar na rua. Se você une respiração consciente, você entende as técnicas, e você treina atenção plena, você está na rua, você pratica isso. E você não precisa recorrer à postura de yoga ali na rua, não tem como, né? Por isso tem que abranger isso aí. Se você praticar isso tudo que eu tô te falando, você vai mudar, você não vai mais ter ansiedade, crise de ansiedade. Você vai ter momentos em que você vai conseguir mais facilmente acalmar a sua mente, se acalmar. Momentos de não fazer nada são importantes também, de não produtividade. Parar em algum lugar aí da sua casa que você consiga encontrar um descanso e você ficar sem fazer nada. Sabe? Ir na natureza um pouquinho para esvaziar a sua mente, se conectar com coisas boas que são a natureza, né? Aqui na descrição do vídeo eu tenho 3 links dos meus cursos. O Ciclos, ele te traz prática de postura da yoga, tá? E ele também tem um link com a astrologia. Então você desenvolve os arquétipos através da yoga também ali. Os arquétipos são os signos. E se você não pode pagar agora, faça as aulas do Daily Yoga, que eu vou deixar aqui também na descrição do meu canal de yoga. Você pode começar ali com as minhas aulas gratuitas para ver se você gosta das minhas aulas. Ali tem aulas de todos os níveis, tá? Então dá uma olhada lá, iniciantes, intermediários, avançados. Eu vou agora, inclusive, separar ali em playlists. Acabei de ter essa ideia em separar por playlists de níveis. Aí você gostando da minha aula, você pensa em entrar no Ciclos depois. Mas muito importante também, o Ser em Equilíbrio, ele é um curso que te traz essa conexão com a respiração, você entende técnicas de respiração para ativar a energia, para desacelerar a sua mente. Você começa a trazer mais intimidade com a sua respiração. Então é um curso muito maravilhoso que eu amo. E tem os 8 pilares da yoga, que aí é mais sobre a filosofia inteira da yoga. Se você já é praticante da yoga, se quer entender a filosofia, os 8 pilares da yoga, esse é um curso também incrível. Que aí você vai praticar também virtudes e valores da yoga, tá? De toda forma, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito. Pratique essas coisas que eu falei. Saia daqui agora e faz uma pausa. Deixa reverberar isso tudo aí. Anotou tudo no papel? Maravilha. Se não anotou, assiste de novo depois. Aí depois você assiste outro vídeo que eu te sugeri aqui, tá bom? Me deixe saber aqui se esse vídeo te ajudou com a sua curtida. Se não te ajudou, não precisa curtir não. E mande esse vídeo para quem você conhece que é muito ansioso, para ajudar essa pessoa. E claro, se lembre-se de inscrever no canal se você gostou, para você ter acesso a mais conteúdos. Obrigada por me assistir até aqui. Se você me assistiu até aqui, você é uma pessoa comprometida. E aí comenta aqui alguma coisa para eu saber que você ficou até o final. Até a próxima. Fiquem com Deus.